Olá, seja bem-vindo à nossa sala de conversa no mês de agosto, que é considerado o mês dourado. Na primeira semana de agosto é comemorado a nível global a Semana Mundial do Aleitamento Materno. No programa de hoje, nós vamos falar exatamente sobre a aprovação de nova lei de parental, que é uma lei exatamente que alargar essa questão de dias que tanto homens e mulheres têm após o nascimento de seus bebés. Para fazer-nos entender exatamente o que é que não creio, o que é que não queria entender hoje ali no programa, nós receber a advogada Andira Lima e também a nutricionista Fernanda Azancote. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Mas antes de não entrar exatamente na nossa conversa, porque é uma lei que foi aprovada recentemente, para a função pública ele foi aprovado no mês de março, mas para os privados ele foi aprovado há tem pouco dia. E muita gente ainda que perceber que não tem essa nova lei. Então não tive necessidade de sair para a rua para não ouvir pessoas, para não poder saber exatamente se lei, qual é que seja a opinião sobre esta nova lei. Para botar lá na casa também, aproveitar essa oportunidade, escutar o que é que a sociedade está a dizer em relação à nova lei. A minha avaliação é positiva, acompanha aquele processo, ensina também aquela petição. É mais uma forma de responsabilizar e também cria condições para que o homem responsabiliza e está mais presente na educação de filho. Dado que gosta também de ter mais dias, logo que se filho nasce, para poder acompanhá-lo. E depois ali tem um outro aspecto também que é interessante, que também é importante, como é que é só gozo de que licença, mas sim é um outro trabalho que tem que ser feito, que o homem goza, mas efetivamente participa em termos de cuidados. Por acaso é uma lei que no mês de pensa nele, é uma lei que também faz diferença relativamente a tempo que o homem tem, homem e mulher de uma certa forma, por isso estabelece laços com o filho, né? Agora, futuramente, não acredito, mas tem que ser feito um trabalho de sensibilização para que as pessoas tenham mais conhecimento sobre aquela lei ali. Significa que ainda pouco sabia se essa lei já tinha entrado em vigor? Não, por acaso já tinha aquela notícia que essa tabinha implementava aquela lei, mas nunca sabia se entrava em vigor mesmo. Eu me de acordo, porque inclusive a mim tinha bebê, aí que já tem 7 meses, né? Então mesmo tu chega porque ele é fundamental. Ela tem tipo um pai ela está ela presente, dizendo ela na vida e de ser bebê, naqueles primeiros momentos, então mesmo está totalmente de acordo. É muito importante. É bom 3 meses na casa, a mãe está a ser filhos. É importante, é muito importante que o aleitamento materno, que é bom tanto para a criança, para o seu desenvolvimento. E bom estar também uma boa menina, às vezes que é fácil largar um menino de 2 meses. Já que aquele 3 meses é bom, é muito bom. Depois tem mãe que tem maneira de deixar esse menino para trabalho, é bom. E às vezes trabalho também que te dá aquela facilidade, né, de bom cuidar de bom menino, de amamentar, não é? Às vezes também tem aquele par que trabalho que te deixa para alimentar o menino, é importante. E quanto a pai que tem direito a 10 dias, o que é que botou já? É necessário de facto ele te ajudar? Ele te ajuda bastante, porque pai te ajuda a mãe para cuidar, porque que é fácil um bebê pequenininho, que é fácil cuidar dele, é bastante importante, é essencial, que o pai também tem direito naqueles dias para ajudar aquela mãe. Bom, é isso. Olha, te ajuda a ouvir, principalmente a hora que mãe passa por dificuldade, que te poder muito movimentar, mas na minha casa não tive dificuldade. Mas aqui minha pai, marido tive para trabalhar, então eu tive que dar experiência na casa para tentar fazer um grande esforço para cuidar de mim, minha casa, minha filha, que foi fácil. Estes 10 dias, mesmo se ele te mal, ele que pode também muito trabalho, mas seria grande coisa também
seria um grande esforço. Ela te ajuda na casa, ela te ajuda aquele mãe, se puder. Mas no caso, quem mãe ainda fazer uma cesariana, ela te ajuda o teu na casa. Então espera que devia dar mais um, mais um mês de cima. É grandes coisas, assim. É boa iniciativa que a gente teve. Essa coisa ali muito bom. Uma mãe tem 3 meses de parte depois de que ele teve bebê e depois pai também tem 10 dias. Assim é desde a mãe cair fácil na bebê recém-nascido, ou aquele choro à madrugada, enquanto pai está a espia, a mãe está a dormir, assim por diante. Então é muito bom. Ainda mais ali na sala onde é que as pessoas têm trabalho às vezes por turno, aquele que tem condições de cuidar do bebê, dar-lhe mama, ele tem horário limitado. O setor check isso te ajuda bastante? Não, te ajuda assim, principalmente na quem que faz cesariana. Uma cesariana que é fácil, botar ali vapor, às vezes o bebê pode erguer, ou o bebê está a chorar, às vezes o pai te ajuda a pôr na biquinho mama para mamã. É muito importante, é muito bom o que está a fazer a grinha assim. Portanto, também é importante envolver o pai nesse processo, não é? Sim, desde pouco, mas pronto, é desde qualquer coisa. Não tive a oportunidade de ler a advogada Andira Lima, que é a opinião de pessoas, algumas de dizer que ainda sequer quer saber se a lei já foi aprovada, e outros que apoia a 100% essa lei, mas tem outras pessoas também que ainda tentar perceber até que ponto essa alteração da lei é bom ou não para os empregadores. Mas não estou a começar com essa primeira parte. O que é que não tem exatamente nessa alteração da lei parental? Houve uma alteração do Código Laboral, que agora entrou em vigor no dia 5 de agosto e que muda o regime em relação à licença de maternidade, passando agora a licença parental, porque acaba por beneficiar também os pais, que antes só tinham direito a 2 dias como faltas justificadas e agora passam a ter 10 dias úteis como licença parental. E em relação às mães, isso no setor privado, com a alteração do Código Laboral. Em relação às mães, passam de 60 dias a que tinham direito, agora gozam direito de 90 dias de licença parental. Isso no setor privado entrou em vigor no dia 5 de agosto. Isto quer dizer que as mães que tiverem o parto posterior ao 5 de agosto estarão beneficiadas com esse regime. Em relação ao funcionário público, a alteração já tinha sido feita anteriormente, com a alteração que foi feita na lei de base do funcionário público, que aconteceu em março último e que entrou em vigor 60 dias depois, se a memória não me falha, 24 de maio de 2023. Que também o regime é basicamente o mesmo. As mães funcionárias públicas também têm direito a 90 dias agora de licença parental e os pais têm direito a 10 dias úteis após o nascimento da criança. Nutricionista Fernanda, quais são as vantagens que essa adaptação de lei te trazer para a família? Porque a Grinha já nunca também falar só a questão da mãe, mas sim exatamente para toda a família. Quais são exatamente as vantagens em termos de saúde que não tem a curto e a longo prazo? Antes de mais, agradecer a Carmelita pelo convite, agradecer também a cumprimentar, aliás, a minha colega a doutora Andira Lima, cumprimentar pessoas lá na casa com relação a essa lei. É claro que é um ganho a nível da saúde, porque há muito tempo que a gente tem estado a batalhar por conta disso, da reformulação, porque antes, aquele tempo de estadia, ou, aliás, aquele tempo de licença de que a mãe estava a conseguir estar de ser bebê, era relativamente curto, para aquele que a OMS mesmo está a preconizar que devia ser aleitamento materno exclusivo, para a pessoa poder cumprir aquele tempo de aleitamento materno exclusivo, que é de 6 meses. Ele é um ganho enorme, porque pegando ainda naquilo que a Carmelita dizia, Grinha, se a gente conseguir englobar não só a mãe e o bebê, mas também trazer a família no seio também de apoio, que está a servir de rede de apoio para aquela mãe.
porque a gente sabe, ele é um período extremamente sensível para a mãe, tem oscilações de hormônio, tem muita coisa que tem a envolver todo esse processo, e ele está vestido mesmo de apoio do pai. No caso do companheiro, pai de CBB, também junto nesse processo. E é uma forma também de chamar os homens para essa questão de parentalidade, logo no início, porque não tem uma cultura, infelizmente, que o pai está a ficar um bocadinho mais afastado de todo esse processo. Então, trazê-lo esses 10 dias útil, sim, a doutora dizer que ele estava a ficar mas ser bebê e mas ser mamãe de ser filhos, é extremamente importante para ele participar de todo o processo, para lhes dar também, para apoiar aquela mãe, porque com certeza estava a repercutir na aleitamento materno de ser bebê. Doutora Andira, antes de chegar à aprovação dessa lei, houve uma discussão à volta. Os sindicatos estão extremamente, aliás, já dizer, tens de ficar extremamente satisfeito pelo legislador ter realmente essa abertura de chegar a esse consenso e aprovar a lei. Houve uma grande discussão à volta dessa lei. Mas agora vou-te começar a ter algumas... Tenho que estar ali agora de preparar. Enquanto jurista, há necessidade agora, depois da lei, ter uma fiscalização cerrada para o cumprimento da lei, daquilo que não ouvi exatamente? Sim. Daquilo que ouvimos, não consigo perceber, mas ainda tem uma certa confusão em relação às pessoas percebem porque que isso ocorre. Soube me 10 de maio, para as pessoas perceberem que há uma lei que tem a ver com o funcionário público, que foi alterado e só entrou em vigor em maio, e há o Código Laboral que que tem a ver com o funcionário do privado e que entrou 5 de agosto. A questão aqui da fiscalização, eu creio que ainda é muito cedo. Eu ouvi a preocupação de certas pessoas no sentido de o empregador vai cumprir, não vai cumprir. Eu acho que é assim. Nós temos que pensar que isso é um Estado de Direito e ninguém está acima da lei. Portanto, tanto o empregador como o empregado têm que cumprir o que está na lei, o que está no Código Laboral. O empregador vai ter que cumprir isso. Penso que agora o importante, antes da questão da fiscalização, é socializar isso, para dar mais conhecimento, porque nós vimos ali que acho que sim, acho que é uma necessidade. Acho que vamos ter esta conversa 3, em vez de eu questionar e vocês responderem, é melhor tornar isto uma conversa. Acho que sim, que a gente também tem realmente essa necessidade, por depois de ter saído na rua, outras pessoas também que queriam dar caras, que queriam dar entrevista, mas pessoas ficam assim, tipo, e agora? O que é que me temos a dizer que 90 dias? Sobretudo, botei setores, tipo, nas padarias, nas salões de beleza, na barbearias. Botei mulheres lá também a trabalhar. Sim. Então, de repente, acima que as leis que é isto de cima de cabeça, e agora estou a dizer, e agora, a maneira como também ficar? É preciso mesmo essa socialização da nova lei? Não te acredita, mas sim. É preciso socializar, é preciso sensibilizar. Repara, Mateu, pessoas, principalmente empresários de microempresas, pequenas empresas, também depara com aquela questão de e agora, como é que eu fico 90 dias sem o meu empregado? Mas é preciso cumprir, é preciso socializar, é preciso as pessoas estarem informadas, é preciso cumprir o que diz a lei. Em relação a isso, não só é uma questão de que a mãe, é uma recomendação não só da OMS como da OIT. Isso vem também no sentido de garantir uma certa igualdade entre o homem e a mulher. Agora, incluindo o homem. Igualdade, eu ouvi muita gente a dizer, mas só 10 dias, então outra tem 60, isso não é igualdade.
é preciso percepcionarmos que a igualdade comporta a equidade. Para Andira pegar-lhe nesse ponto, realmente o Ministério da Saúde, nesse caso, quem está envolvido diretamente, tem um trabalho agora para frente, para bem fazer. Que é exatamente chegar até os empregadores, fazer toda aquela campanha e mostrar a necessidade de ter realmente um espaço para preparar para tirar leite, para amamentar. Não vai ser uma tarefa fácil. De acreditar que sim, mas como a gente é habituado a tudo o que é novo, com certeza, ainda mais uma mudança tão grande, sempre ele está a causar um certo impacto. Pessoas, logo à primeira, a pensar exatamente o que a Carmelita dizia, e agora o que é que tem que fazer? Mas acho que é algo que vai te encaixar paulatinamente à medida que a gente vai entrar também na seu cumprimento. Porque alternativas sempre não tem, ele é algo que só te trazer benefícios, porque o fato de que a mãe te conseguir estar mais bebê pelo menos 3 meses seguidos e te aleitar, já é um ganho muito grande. Depois de aqueles 3 meses, ele te conseguir manter aleitamento exclusivo até 6 meses, com orientação, com certeza, mas também a empresa pode ter até um papel nesse aspecto que é de facilitar a nível de espaços, a nível de horário, para te fazer essa extração de leite. Que aleitamento materno tem benefícios que está ultrapassar aquele mãe e aquele bebê. Ele tem uma dimensão muito grande, porque se não conseguisse avaliar o impacto que ele te trazer a nível também do social, da sociedade, com certeza seria até mais fácil de ser aceitação. Porque fazer um bebê introdução precoce de leite adaptado, ou então de alimento, pode gerar também um indivíduo que provavelmente também ser um indivíduo doente e que também gerar também mais custos, seja a nível de saúde, mesmo também, por exemplo, se posteriormente na sua vida adulta ele tiver empregado, ele tem que pedir estado de convalescência, tudo isso tem. Mas então, a ideia que a gente tem, agora que vou falar a pessoas sobre a questão do aleitamento materno, é simplificar. Tipo, é só para dar menino mama e pronto, não poder, por mais que há anos que não tive falar sobre isso, é zona que aquele lema é bastante chamativo, ele te diz exatamente que não deve proteger pai e mãe, para não acompanhar pai e mãe que te trabalhar, o que não está começado a mudar aquela forma de pensar exatamente sobre aleitamento materno. Mas, espiando um bocadinho ali para a legislação, doutora Andira, botem todo esse trabalho de socialização para bem fazer, mas pode tem ou não penalizações. É assim que não queria perceber também se tem ou não penalizações. Para o que está lá na casa também vou poder perceber quando um empregador que te cumprir, aquele que te respeitar o que está estipulado na lei, quais são realmente as sanções. Ok. Claro. Carmelita, antes de nos chegar a questão da sanção, também para informar pessoas, no sentido de que, mesmo em relação ao aleitamento, a lei alterou. Antes, mulheres tinham direito a aquele 45 minutos durante o horário laboral para a amamentação, igual se a lei altera, ele terá direito a 2 horas. 2 horas durante esse período laboral, que é dividido por 2 períodos. Quer dizer que a mulher pode ter 1 hora durante o período da manhã e 1 hora durante o período da tarde. Isso depois, muita gente já me perguntou sobre isso. Não entende, mas aquela deve ser acertado, acordado com o empregador, tendo em conta a conveniência de serviço, né? E tendo em conta também a dinâmica da mãe e do seu bebê. Para nunca pôr escura de ideia de que é certo que a mulher, a criança, tem direito a uma proteção extra do Estado e está a ter,
mas também nunca pode escurar a ideia de que o privado tem um único objetivo. O foco do privado é o lucro. E precisa dos seus empregados a trabalharem. Então, é preciso sempre encontrar aquele ponto de equilíbrio. Quando isso não acontece e há falha ou o empregador não cria as condições ou como Carmelita se fala, qualquer consequência. Eu acho que são as consequências que a lei já prevê. Exatamente. Né? No caso de alguém, ou o empregador ou o empregado, falhar com algumas premissas legais. Né? O empregado sempre tem o poder de recorrer às instâncias próprias para fazer valer o seu direito. É exatamente como eu estava a gostar de perceber. Porque há dias, por exemplo, não fazia uma reportagem na sala, onde é que as mulheres grinhas que podem amamentar. Este sai de espargos, este vai trabalhar na Santa Maria, que tem condições, e um sindicalista estava a dizer que este está a ser privado desse direito que a própria lei está a dar, 6 filhos, nesse caso, é um direito de 6 filhos ser amamentados. Por isso que eu estou a fazer esta questão, porque são coisas que já não começaram a sentir, já não começaram a olhar. E mesmo botou é que tem esse choque. Há bocadinho não estava a ouvir mesmo que, mas mesmo assim sempre prejudicado que é a nova lei. É por isso que eu não queria ali nesse espaço, para não vermos as pessoas perceber exatamente o que a lei está a dizer, maneira que vai funcionar e maneira que a população tem de reagir. Sendo certo que ele foi discutido, ele foi socializado para ser aprovação. Aprovado agora. Botem que ele fase que é de consciencializar. Em termos de saúde, modo nutricionista dizia a bocote, ele é agora, mas é a longo prazo. Carmelita. E que a longo prazo também é morte. Carmelita, acho que a ideia ali é o seguinte. Licença de maternidade já está existindo na lei. As mulheres já tinham direito a 60 dias. Qual que é a novidade? Novidade em relação ao pai, que agora tem direito a uma licença parental, quando antes só ele tinha direito a 2 faltas que podiam ser justificadas, certo? E alargamento em relação tanto ao período de licença da mãe, como também alargamento ao período que mulher tem para dispensa durante a hora de trabalho para amamentação. É preciso, claro, socializa mais para pessoas conscientes seus direitos, para saber, mas acho que nunca também tem grandes entraves em relação ao cumprimento da lei. Em relação à amamentação, já se fala em alguns sítios da possibilidade de criação dentro de espaço laboral de espaços próprios para aleitamento e pode ser uma solução. A conversa está super interessante ali na nossa sala de conversa, exatamente no nosso mês de agosto, que é mês doirado. Acho que tinha gente ainda que perceber porque é que ele é mês doirado, mas daqui a nada também não devem explicar porque é que ele é mês doirado. Não te fazer ali um curto intervalo, não te regressar daqui a nada. Olá, seja bem-vindo à segunda parte do programa Menor Idade. Hoje não te falar exatamente sobre que lei parental que está a alargar aquele tempo de aleitamento materno de 60 para 90 dias e que te dá também ao pai direito a estar na casa durante 10 dias para acompanhar que os primeiros momentos, acho, são momentos mais importantes na vida de qualquer ser humano, não é? Com certeza. E acho que é tão necessário, não só para o bebê que está recém-chegado ao mundo, mas também acho que é joia para qualquer pai. Porque acompanhar, eu vejo, já era privado daquele, pelo menos que os 2 dias, pelo menos para mim foi isso. Simplesmente que os 2 dias só para assistir ou só para olhar é suficiente. Já tenho, acho que esses 10 dias úteis
a fazer com que mesmo ele bata com o che, ganhe afinidade com seu bebê, olhar quem que ele é, coisas, ele bata identificar, ele bata conversar mais boa desde a nascença. Então, acho que é extremamente importante e, querendo ou não, às vezes a gente tem a ideia que não, mas bebês extremamente sensíveis ao ambiente, a quem que está rodeia, a sentimento de quem que está à sua volta. Então, tudo isso também é importante para seu desenvolvimento. E o fato de, naquele momento, ele tentar ter ser mãe e ser pai, acho que é extremamente importante também para ele, para ser saúde. É uma coisa que nós não temos que bater, por mais que não te fale teu nessa questão, mas a hora que você assim na rua, que você falar com pessoas, a gente tem que incutir cada vez mais no cidadão. E você que tem realmente alguma nova forma de pessoas de pensar em relação a aleitamento. Mas não estava a dizer um bocadinho, e não tive a oportunidade de olhar na nosso vídeo, foi coincidência, eu sabia nem se que a pessoa estava a fazer parte daquele grupo de cidadãos que fazia aquela petição, que assinar aquela petição, foi mera coincidência, foi graças a um grupo de cidadãos que pediu realmente para fazer essa adaptação de lei e também para dar pais essa oportunidade de ficar mais seu dia, mas seus filhos. É o reconhecimento também, graças a esse grupo, né, doutora? Sim, é verdade, Carmelita. Independentemente das recomendações de OIT e de OMS, ali particularmente na Cabo Verde, não tem que estar a fazer esse reconhecimento de um grupo de cidadãos que assinam petição no sentido de impulsionar essa grande conquista, não é? Eles merecem todo o reconhecimento e depois também é importante para pessoas entenderem lá na casa, mas o cidadão tem poder e tem mecanismos que a própria lei lhe confere para participar na vida social e para participar na criação de medidas que impactam toda a sociedade. E que ali é um exemplo onde cidadãos, um conjunto de cidadãos junta e elabora aquela petição e teve uma série de encontros com o sindicato, com poderes públicos e que hoje materializa naquela alteração tanto de lei de base de emprego público como de código eleitoral. E é preciso reconhecer isso. Doutora, me falou um bocadinho, aliás, já me tive várias vezes, a questão de agosto doirado. Porque durante o mês de agosto não tem esse ouro, que no fundo o leite é ouro. Porque qualquer ser humano tem, até a gente está na lei, direito à alimentação, mas alimentar direito. E está a começar exatamente no leite materno. Nem mais, Carmelita. Aliás, ele está a começar que semana, né? Semana Mundial de Aleitamento Materno. Ele é comemorado, modo de dizer, a nível mundial. E tudo este tem por lema chamar a atenção consoante também atributos, aliás, subsídio, aliás, que está a receber de vários pais a nível do mundo, de qual é que seja necessidade ou de qual é que tem que ser o enfoque da semana. Então, cada ano é comemorado a diversos níveis. Já teve mesmo a nível da família, a nível da sociedade, e a zona foi envolvido os empregadores. Exatamente para a gente ganhar cada vez mais consciência de qual é que é a importância do aleitamento materno, né? Que tanta gente a pregar, para pessoas na diferentes níveis, não só apenas aquele mãe e aquele bebê, mas olha, como tinha dito anteriormente, qual é que é esse impacto a nível da própria empresa, da produtividade da própria empresa. Há bocadinho a doutora Andira estava a dizer da questão do empregador. A gente tem que também criar sistemas, porque não vale a pena, por exemplo, ou ter um mãe a trabalhar, que ideia na CBB que ele tem na casa, que produção de leite já diminui, que ele sabe que ele quer ter leite para dar a seus filhos, qual é que a produtividade aliás,
qual é que ele está conseguir dar tudo o que ele tem para dar. Mas se ele souber que, por exemplo, lá naquela empresa ele tem um espaço onde é que esse bebê pode ir, aquele pai, por exemplo, que está naqueles 10 dias na casa, pode levar, aliás, já está todo passado, mas ele pode também, naquele período, levar esse bebê para ser trabalho e ele naquele espaço de 1 hora, aleitar esse bebê na tranquilidade, com certeza, ao que ele regressar para o trabalho, já é um outro ânimo. E ele está a impactar, de certeza, na produtividade é muito bom daquela que 10 empresa. dias, porque durante aqueles 10 dias ele te aproveitar para treinar também, tem a possibilidade de mãe tirar leite. Exatamente. Durante aqueles 10 dias, para que aquele pai bate treinar também, hora que mãe que tem possibilidade de bem correr, bem dar aquele leite, papai também apanhar aquele leitinho, fazer tudo aquela preparação e dar nesse exatamente, exatamente. E não perceber isso, né? Um tato é importante porque assim, mais do que promove igualdade, então entende-me aquela alteração ali, incluindo o homem, também traz um outro desafio que não tem ainda enquanto sociedade, que é a questão da responsabilidade parental. E incluindo o pai, dando-lhe os mesmos direitos, não é? Mutatis mutandis nesse caso, porque a mãe precisa de mais tempo para recuperar do parto, por causa dos cuidados médicos. Ele chama a atenção de pai para a questão da responsabilidade parental. Que é um dos maiores desafios que o país tem hoje. Que é a questão certeza. Da responsabilização com certeza. parental. E mais do que, como a doutora Fernanda diz, é claro que um bebê que não tem o período exclusivo da amamentação pode ter problemas de saúde, e também na nossa área sabemos que é claro que uma criança que tem aquele apoio, aquele acompanhamento, aquele modelo de pai, nós sabemos quais são os males que depois isso pode desembocar. E são diversos, aliás, nós tivemos a oportunidade ali de semana anterior falar exatamente sobre responsabilização parental, que tem várias formas de falar dele, não falar sobre um destes, mas vou ter outras formas de falar sobre a responsabilização parental. A hora que vou te espiar é mais do que um simples lei. Ele é preparação desse país para o futuro, literalmente, não só a nível de saúde, mas também a nível social no todo. Exato. Exatamente. E acho que a doutora Andira pega num ponto importante, porque acredito que também muitas vezes eles podem ter vontade, mas acho que tinha algo que estava a conseguir ajudar nesse aspecto. Estou a falar dos pais. Porque, por exemplo, tem o pai que é extremamente interessado, que é extremamente cuidadoso, que seja bebê. Só que antes que tinha aquela facilidade ali. Lei, de certa forma, aliás, as que estava enquadrado. Simplesmente eles tinham 2 dias que eles podiam justificar para estar a ser bebê. Já não, já a criança já não. Exatamente essa responsabilidade, mas também te dá a possibilidade de se sentir integrado. Que muitas vezes o que está acontecendo é que ali é de um certo talvez pode acontecer também dele ser aquele afastamento ser provocado, não ser intencional. No sentido que nós, a mulher, não tem essa mania de coruja, né? De cobrir. E muitas vezes não te permitir também de participar. E me chamar a atenção também nesse aspecto, de nós mulheres começar, principalmente já que a gente tem um período mais longo, deste estado também te acompanhar, de permitir que eles também fazer, mesmo que seja a seja maneira que caia da forma que nós não temos costume de fazer, falar, por exemplo, de dar bebê, leite, de trocar fralda, de dar banho, que os cuidados que normalmente não te tem a bebê. Eu vejo nós também não te acabar para tomar sempre para nós e que permitir pai de participar. E acho que, modo a Carmelita dizer, ele é uma lei que com certeza também impactar no futuro do nosso país. Como a gente espiar o indivíduo nascer todo, ele tem saúde,
está começando nessas pequenas coisas, a gente pode chamar. Na atenção que você mãe está dando, na atenção que seu pai está dando, na forma que a gente está integrado numa família, qual é que é o suporte que ele está tendo nos seus primeiros dias de vida, ao longo da infância. Então, tudo que ele está a impactar naquele ser humano que a gente também tem no futuro. E tendo o aleitamento materno como base, com certeza a gente também tem um futuro mais promissor, se poder assim dizer. Mas com certeza um futuro mais promissor e espiado na transversal. Toda a gente doutora Andira, que é uma senhora das leis, realmente pequenas coisas que às vezes nunca te dá muito, não te deixa passar assim, mas no global, bate olhar que tem uma sequência que lá de riba é o país, exclusivamente o país que também aceita ganhar. Com certeza. A nível social, nesse caso ali, a doutora Indira estava a fazer-nos referência exatamente a nível social. Carmelita, com certeza que o país ganha. Repara, há bocado a doutora Fernanda fala de questão de produtividade. Qual que é incentivo, qual que é nível de produtividade que tem uma mulher, que tem um bebê, e sabe, por exemplo, 3 meses depois, um mês depois ele tem que voltar para o trabalho. Ele quer ter na cabeça no trabalho. Isso vai impactar a nível da produtividade, tem impacto a nível de saúde de criança, mas está falando saúde de criança, e tem impacto também, entende, a nível de uma coisa que é negligenciada, que não tem a ver com a minha área, mas que é mesmo saúde mental, saúde emocional. Para nós não sabe, mas depois de alguém ser mãe, tinha mudanças não só na vida profissional, mas ela como pessoa, como ser humano, e tinha mudança. Então acredita assim, então acredita mas que ali é só um passo pequeno, devem ser dados mais no sentido de exatamente como a doutora Fernanda diz, integração, integrar o homem, chamar a responsabilidade, não é? Para nunca ter ou para não tentar colmata o que não tem gosto, que é famílias monoparentais, onde a mãe faz praticamente tudo e crianças se cria sem uma imagem, sem referência, certo? Sem uma referência do pai, e isso também tem impacto, acredita, não só na questão de saúde, como na questão da segurança e da criminalidade depois. Com certeza. Porque a hora que no trabalho de job que rapazes, que são praticamente rapazes, que estão naquela pequena criminalidade ou no mundo do crime, não te repara pessoas que se também de famílias principalmente monoparentais, onde a mãe é o único sustento, essa que tem uma referência de um pai, e que lá pode ser uma das causas também dos desvios. Alguém poderia fazer esse ponto de interrogação. Mas o que é que o aleitamento materno tem a ver com o que o doutor acaba de explicar ali assim? E a resposta que alguém de saúde também dá-nos. Tudo. A nível de aleitamento materno, já não saber que ele é o alimento ideal, aliás, mesmo Carmelita estava a dizer, o facto de ser a gosto dourado, exatamente porque ele é um alimento de padrão ouro. Não tem nada no mundo que está a superar o que é aleitamento materno, o que é leite humano. Exatamente porque ele está a suprir o fato de amamentar. Ele não só, ele está a nutrir, ele tem tudo que é nutrientes, tudo que é anticorpos que o bebê também tem naqueles primeiros dias de vida, tudo o que é para ele estar hidratado, tudo o que é que ele está a precisar para ser desenvolvimento, para ser ganho de peso, para ser crescimento, tudo está no leite materno. Mas aquele momento que a mãe está a pôr o bebê na mama para aleitar-lo, não está a criar vínculo. É a primeira vez que a criança te descobrir como ele tem alguém que está lá para ele, ele tem alguém que está a proteger.
ele que está ali abandonou, chamamos assim, nesse mundo. Ele é o primeiro impacto, para além daquele nível nutricional, é o primeiro impacto que a gente está causando naquele bebê. É de segurança, é de acolhimento. Amor. Exatamente, de amor. E com certeza, uma criança que está a receber aleitamento materno de ser mãe, aquele processo de ser mãe está espial, de analisar, de ele está espiar ser mãe, dele está conhecer ser mãe, é coisas que nós ali naquela conversa a gente nunca está conseguindo demonstrar qual é que é dimensão e de não tudo é isso. Impacto. Exatamente, qual é que o impacto que vou te levar para a vida. Exatamente. Toda. Porque aqueles primeiros dias, principalmente, que a gente tem, que aquele serzinho está nesse mundo, ele está a impactar em grande ser vida adulta. Ele está a impactar em grande ser humano que ele também tornar. Exatamente, se ele está o caminho do crime, chamamos assim, que é isso que a gente falava um bocadinho, ou se ele está a ser um ser humano de valores, que está a primar para valores a nível social, a nível familiar. Tudo isso tem um impacto a partir daquele pequeno gesto, não podemos dizer que é pequeno, mas é extremamente grande, do ato de uma mãe estar a dar seu bebê mama. Isso é para além de que lá, para além de ele receber acolhimento de ser mãe, de ele receber alimento de ser mãe. Ele tem um pai também que está lá presente, também está a acolher, que ele está a sentir, podemos dizer no início, bebês extremamente sensíveis, extremamente sensitíveis também. Então, ele está a captar tudo o que está a ser volta. Essa é a primeira forma de comunicar o mundo cá fora. Então, mesmo se aquele pai que está lá presente, como eu estava a dizer, que está lá a cuidar dele, que brinca com ele, que está ele na seu colo, que ali também, de certa forma, está bem impactar. Ele está a sentir, não, é que sonha, que tem só um, tem dois que está ali para mim. E com certeza é coisas que também impactar a vida adulta de aquele ser humano. Doutora Andira é advogada, é mãe também? Sim. É mãe, ela tive bebê ainda que tivesse esse privilégio. Não pessoas bem tem agora, mas agora assim como mães, como mulheres, é importante também dizer à sociedade que é que só 3 meses para ficar lá na casa, é que só mais 3 meses, não tem 3 meses, mas vai ficar ali 3 meses, não. É 3 meses com muita responsabilidade. São 90 dias com um peso enorme desta responsabilidade. Exatamente. De cuidar de um ser com tudo o que realmente ele te precisar, já que a lei te dá esse permisso, não é? Com certeza. Carmelita, não costuma falar, mas é um ser especial, né? Não está traz vida. E então, derivado disto, não tem uma proteção a mais, uma proteção especial por parte do Estado, que ele que até abençoa de que ele petição em convenções, ele é um direito humano. A própria Declaração Universal de Direitos do Homem fala de questão de maternidade, fala de família como um núcleo central, e a Constituição da República também, nesse sentido. Então, é cima que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e é exatamente isso. Não tem grande responsabilidade. E a responsabilidade de mãe naquele primeiro tempo é que a sua leita amamenta seu bebê, certo? É todo o cuidado, todo o acompanhamento, e cria aquele laço, é exatamente faz o que a doutora Fernanda faz, ele percebe, mas tem um núcleo, ele tem amor, ele tem afeto, e que ela também ajuda nesse desenvolvimento, não só de saúde, como pessoal. Então, a mim, pessoalmente, então uma dúvida. Se que a licença parental não devia incluir as mães adotivas quando adotam um bebê recém-nascido. Ele tem a mesma preocupação. E a lei não prevê isto? Não.
ele tem as mesmas preocupações e ele tem, apesar de ele pôr que amamenta, ou sim, há a situação onde a pessoa está a ter um bebê e está adota outro. E tem casos que há mães que te amamenta. Ele pode que amamenta, mas tudo o resto é igual. Então eu acho que podemos ir pensando nisso enquanto sociedade para sermos de facto muito bem, para aquela igualdade ser plena. Nota na reta final, aliás, nota praticamente no fim dessa conversa, uns segundinhos para uma palavrinha lá na casa, e segundinhos mesmo para nós, queridos telespectadores. Se calhar aproveitar e informar pessoas para extrair bom proveito dessa lei, não só pensar no empregador em si, mas também o que é empregado. Não aproveitar mesmo para cuidar, para tirar dúvidas, tem necessidade, principalmente para falar diretamente para mães, se não sentir falta de apoio em algum nível, buscar ajuda, porque é uma coisa que a gente está fazendo nós só, nunca pode tomá-lo como sendo só nosso. Então é importante a gente incluir, a gente tem aquele rede de apoio e para pessoas também, famílias, amigos, apoiar a mulher nesse processo, de aleitamento materno, porque ela está a precisar bastante. Doutora? Ok. Acho que é importante, mas que essa ajuda que eles têm que estar à procura, assim a doutora Fernanda falou, não só a nível familiar, mas também perceberem que aquela licença de maternidade, a pessoa fica 3 meses em casa, mas não fica sem receber. Ele tem direito a um subsídio que é pago pelo Estado, é pago pelo INPS, e que as mães devem sempre dirigir a INPS para saber que as condições, que são muitas, que algumas que têm que estar preenchido para ter direito àquele subsídio, não só o subsídio durante a licença, mas também o subsídio da amamentação, que eles têm direito. E percebe que ali é uma proteção especial que o Estado se dá para mães e para pais, mas também ele que deve ser usado de forma é preciso alguma responsabilidade, e também em relação aos empregadores é preciso ter responsabilidade e cumprir escrupulosamente a lei. Muito obrigada, doutora Andira Lima, que é advogada. Obrigada também doutora Fernanda Azancote, que é nutricionista, para fazer-nos esse painel e entender essa nova adaptação da lei e esse mês de agosto dourado. Foi um prazer nos regressar próxima semana.